Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira entrevista no ar e hoje eu vou conversar com o médico urologista Conrado Menezes. Nós vamos falar sobre o Novembro Azul, que é o mês mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata e promoção de saúde masculina. Doutor Conrado, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Guilherme, pelo convite. É uma honra estar aqui com você no seu canal. É importantíssimo esse tipo de divulgação, de entrevista, porque a gente precisa conscientizar o homem da importância de se cuidar, né? E através da informação a gente conseguir atingir o maior número de pessoas que isso vai ser possível. A gente sabe que a pandemia, ela trouxe restrições, então as palestras presenciais que a gente fazia, às vezes mutirões em relação aos exames mesmo, não podem mais ser feitos, mas esse é um veículo extremamente importante para a gente difundir essas informações, levar isso à maior quantidade de homens possível. Eu quem agradeço a sua gentileza por aceitar o meu convite. Doutor Conrado, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 surgirão mais de 65 mil casos de câncer de próstata. Quais são os principais fatores de risco? Essa é uma estatística extremamente assustadora, eu penso assim, né? São mais de 65 mil casos esperados aí para o triênio 2020, 21 e 22, isso por ano, né? E os principais fatores de risco, o principal deles, Guilherme, é a idade. A gente sabe que o câncer de próstata, ele acomete a população masculina mais idosa, então é considerado um câncer da terceira idade. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso risco de desenvolver o câncer, ele aumenta. O pico de incidência em torno de 63, 64 anos, mas a gente sabe que tem estudos mostrando que 80% dos homens acima de 90 anos vão ter câncer de próstata. Não que a gente vá morrer disso, mas vai ter o câncer de próstata. Além do fator da idade, um outro fator extremamente relevante é ser da raça negra. A gente sabe que nos homens da raça negra, o câncer ele pode ser mais agressivo e desenvolver de forma mais precoce. Então, necessitando, inclusive, nós vamos falar um pouco mais na frente, de um acompanhamento antecipado. Um outro fator que a gente pode considerar também é a história familiar. A gente sabe que em homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles têm uma maior chance de desenvolver a doença também. Doutor Conrado, a Ipsos, que é uma empresa de pesquisa, ela divulgou há pouco tempo um dado que aproximadamente 40% dos brasileiros não conhecem os sintomas clássicos do câncer de próstata. A gente sabe que é uma doença que evolui silenciosamente. Então, como ficar atento? Então, o mais importante é fazer os exames preventivos anualmente, e isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, é que sejam realizados os exames de PSA e de toque a partir dos 45 anos, nas pessoas que têm os fatores de risco, ou seja, a raça negra e história familiar, e aí a partir daí anualmente, e nos demais homens a partir dos 50 anos, já que, né, como a gente comentou, a maioria dos pacientes são assintomáticos. E 20% dos pacientes desenvolvem alguns sintomas, mas em geral, quando isso acontece, a doença já está mais avançada. A gente pode ver, às vezes, um ardor para urinar, dor para urinar, sangue na urina. Então, esses são os principais sintomas, mas infelizmente eles ocorrem numa fase do câncer mesmo, mais avançado. E por que, você falou no exame de toque, por que ainda há a resistência dos homens para fazer o exame de toque? Isso é muito comum, a gente vê isso muito na prática diária nossa, é uma resistência muito grande e ela se deve muito à cultura nossa. O brasileiro, a cultura do latino é uma cultura, né, muito masculina, e então que não pode, né, fazer o exame, que isso daí fala que ele, né, não é homem, etc. E a gente tem que mudar isso com informação mesmo. É muito comum a gente ver um paciente chega às vezes com o primeiro exame aos 60 anos, é muito comum a gente ver isso. Faz o exame praticamente indolor, dura em torno de 10 segundos, e aí quando ele chega, faz o exame, doutor, era só isso? Aí, né, a gente responde, sim, era só isso. Nossa, se eu soubesse, eu tinha começado a fazer bem antes. Então, realmente, é um preconceito muito dessa questão da masculinidade mesmo. Isso a gente tem que quebrar essas barreiras aos poucos. E isso com informação mesmo, levando informação aos homens.
Doutor Conrado, o exame de toque, ele é feito a partir dos 50 anos. Mas o homem, ele pode fazer o exame de toque antes dessa idade, independente se há casos na família? Essa é uma pergunta muito importante, Guilherme. Eu acho que a gente se prevenir não tem época, né? Assim, se a pessoa quer fazer um exame, é claro que você não vai fazer um exame de toque, às vezes, no paciente com 35, 30 anos, a não ser que ele tenha alguma queixa específica, mas de prevenção, às vezes a gente se depara com isso mesmo na prática diária. O paciente chega aí com 42, 43, doutor, já vim para fazer o exame. Claro que a gente vai fazer. A pessoa quer se prevenir um pouco antes, qual o problema? Esses dados, quando a gente fala em 50 anos, 45, são dados populacionais, né, para investimento em políticas públicas. Mas nada demais se o paciente vier um pouco antes e a gente fazer o exame, ele quer, ele tá com medo, tá com receio, por que a gente não fazer? Vai deixar ele preocupado, ansioso? Não, vamos fazer o exame, vamos fazer o PSA, vamos fazer o toque. Então não vejo nenhuma dificuldade nisso. Esses dados são mais para questões populacionais mesmo, são para questão de gestão e tudo. Mas nada demais se o paciente vier um pouco antes, não tem nenhum problema. Não vejo nenhuma dificuldade. A partir dos 50 anos, que é recomendado que os homens procurem um urologista para fazer o exame de toque. E essa cultura da resistência ao exame, a gente sabe que não vem de agora. Quando os homens chegam ao consultório para fazer o exame de toque, geralmente, qual que é o estágio? Eles já apresentam alguns sintomas? Eles já estão em sintomas mais avançados? O que a gente percebe, a estatística mundial é que cerca de 20% dos pacientes já chegam numa fase que a doença não tem cura. Então, isso mais uma vez reforçando a importância do exame periódico, do exame anual mesmo, e 80% desses casos vão chegar de uma forma mais leve, ainda sem sintomas, né, que a gente vai detectar realmente ou por uma alteração no exame de sangue, que é o PSA, ou então através do exame de toque mesmo. São essas as alterações que vão levar com que a gente suspeite e a partir daí faça os exames relacionados. O PSA, que é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata, pode substituir o exame de toque ou ele é um complemento? Essa é uma pergunta importantíssima, Guilherme. Na verdade, o PSA sozinho, ele não tem uma acurácia tão grande. A gente tem que sempre levar em consideração as duas coisas. É muito comum a gente ver o paciente chegar apenas com PSA, vem fazendo ao longo dos anos, e quando a gente faz o exame físico, a gente identifica um nódulo, alguma outra alteração, e aí já com provável um câncer. A gente sabe estatisticamente que 20% dos casos são detectados apenas com toque retal, ainda com PSA normal. Então, é fundamental que faça todo ano o PSA e mais o exame físico através do toque retal mesmo. Então, é fundamental essa questão de sempre utilizar os dois. O tratamento depende do estágio da doença, mas, no geral, como ele é feito? Sim. O tratamento ele vai depender das fases, né, que a doença está. Então, numa fase ainda que a doença está localizada, a gente vai ter alguns graus de diferenciação. Então, uma doença com mais baixo risco, doença de baixo risco e vários critérios. E a partir daí a gente define um tratamento. O tratamento ele pode ser, em alguns casos, quando a doença é muito indolente, a gente tem alguns critérios hoje que a gente consegue separar uma doença mais indolente. A gente às vezes vai só acompanhar o paciente periodicamente, sem ainda fazer nenhum tratamento específico. A gente tem um tratamento de cirurgia mesmo. Hoje existem basicamente 3 modalidades, pontuando aqui rapidamente, que seriam a cirurgia de corte, a cirurgia aberta mesmo, cada vez perdendo mais espaço para cirurgias hoje que a gente considera como minimamente invasivas, que são aquelas cirurgias por videolaparoscopia tradicional, ou então por cirurgia robótica, que hoje a gente tem comentado muito sobre isso, está muito em voga, né, essa questão da cirurgia robótica. Além do tratamento que a gente comentou cirúrgico, a gente tem também o tratamento de radioterapia, com várias modalidades de tratamento, hoje alguns protocolos com um menor número de sessões de radioterapia, o que vai facilitar a aderência do tratamento e o tratamento como um todo. E também nos casos em que a doença já está avançada, com metástases, aí a gente tem um tratamento com medicações, com bloqueadores hormonais,
e também com quimioterápicos em geral, né? E cada caso tem que ser analisado, individualizado, para que tenha uma maior eficácia o tratamento. Prevenção ao câncer de próstata. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor Conrado, por favor. É um outro assunto muito importante. A gente sabe da questão da prevenção como um todo. Eu gosto muito do Novembro Azul, que a gente pode falar muito sobre essa questão que eu costumo dizer que a gente tem que, nós estamos na ponta de cá, eu como urologista, nós estamos do lado de cá, então nós já vamos partir para um tratamento, né? A gente vai operar, fazer cirurgias, mas eu acho que a gente tem que pensar lá atrás. Por que que surgiu o câncer? O que a gente podia ter feito para ter evitado isso? Então, a gente não pode deixar de falar, hoje em dia, a questão da atividade física, importantíssimo você ter uma atividade física regular. Tem estudos mostrando hoje que não é só você fazer academia, fazer corrida, é você movimentar-se. Então a gente tem que movimentar, deixar de ir de carro na padaria, tentar ir parar o carro mais longe para ir para o trabalho a pé, né? Então tudo que a gente puder fazer para se movimentar, tem estudos mostrando aí de 8, 9, 10 mil passos ao dia, que isso seria uma movimentação interessante. Então tudo que a gente puder fazer para que a gente se movimente é fundamental para prevenir doenças, tanto doenças cardiovasculares e cânceres em geral. E alimentação também, né? Hoje a gente sabe da questão do açúcar, é importantíssimo a gente diminuir o açúcar, está relacionado a várias infecções e outras doenças crônicas, né, que podem advir disso aí. Tabagismo também. Então a gente tem uma dieta saudável como um todo, né, Guilherme? Através de saladas, diminuição de carne vermelha. Tem estatísticas mostrando em países assim, o número de gramas por homem e gordura, né, animal, carne vermelha, etc., relacionado à mortalidade de câncer de próstata. Então a gente sabe que tem essa associação também em relação à ingestão de carne vermelha com a mortalidade por câncer de próstata. Então tudo que a gente puder evitar em relação a isso é saudável. A gente não vai ter assim uma coisa específica, pare de comer isso que você não vai ter câncer de próstata, mas tem essas medidas gerais que a gente pode determinar para que a gente tenha uma saúde melhor e tenha um menor risco de desenvolver câncer. Além disso também, a questão da diminuição do estresse, hoje é muito recomendado a gente ter alguma atividade que melhore, né, a questão, às vezes faça uma meditação, tem um tempo para rezar, tem estudos mostrando essa questão de orar, da questão religiosa relacionada à longevidade. Então tudo isso aí são fatores que vão culminar numa melhor saúde e, claro, uma menor chance de desenvolvimento de câncer. Essa sua resposta vem de encontro com a próxima pergunta, porque eu li um dado da Sociedade Brasileira de Urologia que apontou que metade da população masculina nunca consultou um urologista. As mulheres, por exemplo, elas procuram um ginecologista desde cedo. O que você atribui, Dr. Conrado, se assim eu posso colocar, a essa displicência da ala masculina em relação à saúde? A mulher, historicamente, ela já tem esse hábito, né, de ir ao médico. O homem, eu acho que tem alguns fatores que a gente pode considerar. Essa questão da masculinidade que a gente já falou, o homem ele acha que é um super-homem, então ele não vai adoecer, ele tem esse pensamento mágico que ele não vai adoecer. E, obviamente, se ele for ao médico e descobrir alguma coisa, isso se perde. Então, esse pensamento mágico do homem de ser invencível, de ser um super-homem, isso, se ele for ao médico e descobrir alguma doença, vai perder. Então, ele já deixa de ir por causa desse pensamento mágico. Às vezes, a gente tem algumas barreiras, dificuldade de acesso à saúde também. Então, todos esses fatores a gente pode considerar como de difícil acesso. Tem uma pesquisa também da sociedade que fala que, né, igual você comentou, muitos homens nunca foram e ainda tem em torno de 10, 20% que falam que nunca irão ao médico. Então, é uma resistência que a gente tem que quebrar ainda, porque tem uns que falar que nunca foram, mas se você incentivar, informavam, e outros que falam que nunca nem irão. Então, é importante a gente reverter essa estatística. Tem até uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia hoje, para que a gente comece a incentivar, né, desde a adolescência, o homem a vir ao médico. Então, é uma campanha que chama Vem Pro Uro. Tem até os hashtags mesmo, hashtag Vem Pro Uro, que é para incentivar que o adolescente, no início ali, entre 10, 12 anos, vá numa primeira consulta, para a gente tratar as questões de desenvolvimento, de vacinação, depois, no segundo momento, aí a partir entre 15 e 25 anos, para a gente ver as questões de infecções sexualmente transmissíveis, a questão de
hábitos sexuais, disfunções, né, uma ejaculação rápida, outras disfunções, e depois, na faixa etária um pouco mais velha, para ver a questão de fertilidade, e aí sim, a partir de 45, 50 anos, quando o homem vem para a próstata mesmo, para prevenção de câncer de próstata. Então, a gente tem que tentar trazer o homem desde cedo, então é uma mudança de cultura mesmo, isso é aos poucos, é devagar, é com campanhas, com informação, é aos poucos. Doutor Conrado, campanhas, você citou campanhas durante a sua resposta. Novembro Azul é o mês em que se fala da saúde masculina. São os 30 dias que nós vemos as campanhas em massa através dos veículos de comunicação. Mas campanhas como o Novembro Azul ainda são insuficientes para colocar a saúde do homem em pauta? O ideal não seria campanhas de janeiro a janeiro? Sim, concordo. Eu acho que sim, a melhor forma é que a gente fizesse uma campanha, vamos dizer assim, vitalícia, né, que fosse levado isso diariamente aos homens, através de várias formas, onde a gente tem a mídia social, né, que ajuda muito nessas questões de divulgação, então que tivessem campanhas mesmo mais frequentes. Eu acho que é pouco realmente, só o novembro, né, o homem lembra ali em novembro, mas aí novembro ele não foi no médico, esqueceu, estava, né, com muitas tarefas, aí em janeiro já esqueceu e só vai lembrar de novo no próximo novembro. Então é fundamental que tenham essas manifestações em outros meses, em outras datas, para que haja uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura mesmo que tem que ser implementada. Isso é com o tempo, com programas específicos também do governo federal para que isso aconteça, né, programas de saúde pública, igual já tem muitos programas de saúde pública para mulher, os homens têm alguns programas, mas que isso seja mais vinculado, mais implementado. Falta uma divulgação mais maciça? Você vê dessa maneira? Entendo que sim. Eu acho que precisa divulgar mais, né? Não só em novembro a gente tem uma boa divulgação, eu acho que a divulgação do Novembro Azul é muito importante, ela é feita muito bem, mas eu acho que tem que ter uma divulgação ao longo do ano, tem que estar sempre lembrando, né, o homem de se cuidar. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um impacto muito maior na saúde masculina. Muito agradecer a sua presença, a sua gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade, essa oportunidade da gente levar informação, tentar mudar essa cultura masculina, né, esse machismo que a gente vê até hoje. Então, só através dessas entrevistas, dessas conversas que a gente vai conseguir atingir isso. E, não, igual a gente comentou, não só no novembro, que isso seja sempre, né, que a gente sempre consiga levar informação ao homem todo dia, para que a gente consiga mudar essa cultura. Eu acho que a gente vai conseguir isso um dia sim, eu tenho certeza disso. E agradecer mais uma vez pelo convite. Imagina, a gente fica na torcida para que essa mentalidade em relação à saúde masculina, que ela mude, que não seja apenas em novembro. Por favor, deixe para a gente os seus contatos profissionais de rede social, de e-mail, de site. O espaço é seu. Obrigado. A gente tem o site da clínica, é www.uroderm.com.br, com o E mudo, e no Instagram pode seguir a gente também, Dr. Conrado Menezes. Estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. Maravilha. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Eu vou fazer um agradecimento especial também à Luciana, prima do Dr. Conrado, minha amiga pessoal, que fez a ponte para que essa entrevista pudesse ser realizada. Luciana, muito obrigado. Que os contatos que o Dr. Conrado disse aqui na entrevista estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.